saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Que essa segunda-feira seja uma bênção na sua vida. Aliás, última segunda-feira do ano. Ainda nessa última segunda-feira, milagres podem acontecer. Porque Deus, Ele não se limita a dia, a época, a tempo, a feriado, a dia útil, ao horário comercial. Um dia para Ele é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, ainda hoje, portas podem abrir, milagres podem acontecer. O sobrenatural pode acontecer na vida dos que creem. Eu estou lhe convidando para orar conosco, mais uma vez iniciando o dia na presença de Deus. Prepara aí o copo com água, eu tenho aqui a minha caneca com água. Uma vez essa água consagrada, ela vai simbolizar o poder de Deus. Onde chegar, ou em quem chegar, chegará também o milagre. Chegará também a cura, a força, o poder divino, o poder de Deus. Claro, nós não estamos aqui para falar de religião, e sim de um Deus vivo, que é muito maior que religião, é muito maior que placa de igreja. Nós estamos nos preparando para a vigília da virada, que teremos nessa quarta-feira, às 10 da noite, das 10 à meia-noite e 20, meia-noite e meia com a Santa Ceia. A igreja Hospital da Alma fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Amazonas, 1744, esquina com Araguari. Mas se você geograficamente mora longe, não dá para vir, aí você vai fazer da sua casa uma extensão da igreja, participando virtualmente. Por isso é importante você estar inscrito aí no canal, para que você seja notificado, no momento que a vigília iniciar, e aí você faz da sua casa uma extensão da igreja. Vamos ter a Santa Ceia, você vai preparar um pedacinho de pão, um cálicezinho de suco de uva, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus, para assim participar conosco e romper 2026 de mãos dadas com Deus. Agora, se você mora em Belo Horizonte, região metropolitana, chama a sua família, seus amigos, para entrar o ano na presença de Deus. Venha presencialmente. Se você se render a Deus, com certeza, Ele irá transformar a sua vida. Ele irá transformar a sua história. Tá bom? Então nós vamos já fazer a nossa oração. Você pode deixar o seu nome aí também para incluir na oração, o nome de um familiar. E eu tenho certeza que ainda nessa segunda-feira, grandes milagres vão acontecer. Nós teremos aqui o culto às 8 da manhã e às 7h30 da noite. 7h30 da noite a gente transmite pelo canal no YouTube, nessa segunda-feira, que nós denominamos sabedoria financeira. Sabedoria para você aprender e empreender, comprar, vender, negociar. Sabedoria para você prosperar. Então ainda nessa segunda, você pode alcançar o abrir das portas, o abrir das janelas do céu, e bênçãos sem medida serão derramadas. Eu quero só lembrar que na quarta-feira, que vamos ter a vigília da virada às 10 da noite, com início às 10 da noite, até meia-noite e 20, meia-noite e meia, nós não vamos ter a reunião às 7h30 da noite. Então nessa quarta, a vigília da virada, 10 horas da noite, e não teremos 7h30, tá bom? Vamos orar? Se possível, feche os olhos. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, que cada um aqui nessa oração seja tocado pelo Teu Espírito,
Que cada pessoa nesse momento seja visitada pelo teu poder e que o doente seja curado, que o cativo seja liberto, que as portas abram, que o sobrenatural aconteça, meu Pai. Se tem alguém com dor, que seja curado. Se tem alguém escravo de um problema crônico, de um problema antigo, que essa pessoa seja livre, que ela seja liberta. Oh, meu Deus, que essa segunda-feira seja de boas notícias, seja de respostas, seja de sinais, prodígios e maravilhas, meu Pai. Que essa segunda-feira seja uma bênção para essas pessoas. Abençoa os pais de família, os trabalhadores, as crianças, proteja, guarda, livra dos males físicos e espirituais. Que esse país, meu Deus, seja agora visitado pelo teu poder e que o Senhor possa tocar no legislativo, no executivo, no judiciário, com a tua justiça, meu Pai, com a tua misericórdia, meu Deus, porque nós carecemos da tua direção, nós carecemos dos teus cuidados. Oh, meu Deus, nós entregamos todos nas tuas mãos. Quantas pessoas que estão vivendo o avesso do que sonharam. Então livra agora, liberta agora, transforma agora, cura agora, meu Pai. Muda a vida dessas pessoas. Faça o que ninguém consegue fazer, muda o que ninguém consegue mudar. Transforma o que ninguém consegue transformar, meu Senhor. Consagra a água que ela preparou, que ao beber dessa água que ela receba vida, que ela receba saúde, que ela receba forças. Abençoa os inscritos no canal. Abençoa aqueles que tiveram os nomes aqui incluídos na oração, que todos eles sejam visitados pelo Senhor. Guarda-nos, proteja-nos de todo o mal, meu Pai. Livra-nos de todos os males. Livra a nossa casa, livra a nossa família. Guarda os nossos familiares. É o que nós te pedimos, meu Deus. Aqueles que vão pegar a estrada, que vão viajar, que o Senhor possa guardar, proteger. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e não seremos atingidos, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga amém, e graças a Deus. Amém? Beba da água crendo no poder de Deus. Amém. Então, nós vamos ficando por aqui. Eu vou deixar aqui uma sugestão de palavra, de pregação, para abençoar ainda mais a sua vida. Se você puder ouvir, você só vai se alimentar de Deus. Quanto mais forte você está espiritualmente, mais você tem condições de pisar no problema e não ser pisado por ele. Então, se você puder, fique mais um pouco, tá bom? Deus abençoe, bom dia. Amém. Senta, por gentileza. No livro de Jó 14, no versículo 7 ao 9, diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Deus está falando com você, empresário, comerciante, profissional liberal, autônomo, desempregado, endividado, falido, falindo. Deus está falando com você que ainda que uma árvore esteja cortada, ainda que o seu tronco morra, a Bíblia está dizendo que ao cheiro das águas, essa árvore morta, ela vai brotar e vai voltar a dar ramos, vai voltar a dar frutos. Você perdeu a empresa, perdeu o seu nome, perdeu sua credibilidade, você perdeu até a esperança, você perdeu até a vontade de trabalhar, de lutar, porque é isso que acontece quando a vida financeira morre, quando o seu sonho morre, quando aquilo que você investiu, aquilo que você acreditou, aquilo que você colocou força no que diz respeito à área econômica, querendo um retorno, querendo uma resposta, um resultado, não veio, a tendência é você perder as forças. A tendência é você, como essa árvore, morrer e achar que não vai mais conseguir se levantar, achar que não vai mais conseguir sair dessa situação, porque não bastasse
a empresa morrer, não bastasse o contrato morrer, o cliente, o que sustentava a empresa, o que sustentava o seu comércio, aquele contrato que era o pilar, e você perdeu. Então, porque isso aconteceu, você começa a... Não bastasse isso, eu estava dizendo, vem credores, vem as dívidas, vem cobrança, vem pessoas e começa a brotar ou surgir problemas de onde você nunca imaginou, nunca esperou. Isso faz você baixar a guarda. Isso faz você desanimar. Isso faz você ficar prostrado. Mas Deus está dizendo para você que assim como a árvore morta, ela vai brotar, que para o teu caso tem jeito também. Que para a tua empresa tem jeito, para o teu nome tem jeito, para a sua vida econômica tem jeito. Pode não ter jeito aos olhos humanos, mas quando Deus entra na sua história, entra na sua vida, quando você assume a sua fé no Deus vivo, você faz um voto com Deus. Meu Deus, se o Senhor está vivo, se a tua palavra é viva, se a tua promessa é a mesma, se o Senhor está aqui no hospital da alma, então a minha vida vai brotar, a minha empresa vai brotar, a minha vida profissional, a minha vida econômica, ela vai brotar, e vai começar a brotar clientes de onde você também não esperava, vão começar a brotar oportunidades, portas abertas, de onde você nem imaginava. É só você crer e obedecer essa palavra. Aí nós vamos lá em Gênesis 26, que nós não podemos nos esquecer da história de Isaac na terra dos inimigos. Isaac na terra dos filisteus. Isaac numa terra de miséria, de pobreza. Isaac numa terra de fracasso. Nós estamos vivendo, ou muitos estão vivendo hoje, essa situação de vida econômica apertada. E as pessoas começam a atribuir o aperto, ou o fracasso, ou as derrotas, à pandemia, e não sei mais quem, e não sei mais quem. Mas a vida financeira apertada, ou fadada ao fracasso, para muitos, não é novidade. Não é de março para cá, quando veio a pandemia. Já é uma realidade na história dela, ou na vida dela, há 10 anos, há 5 anos, há 20 anos. Pessoas que conquistam hoje e perdem amanhã. Pessoas que não têm dificuldade para conquistar, ela só não consegue estabelecer. Ela teve bons carros, hoje não tem. Bons cargos, hoje não tem. Boas empresas, bons contratos, e hoje não tem. Ela, por um tempo, ela subiu, mas desceu. Não conseguiu estabelecer, não conseguiu progredir, não conseguiu dar continuidade ao sucesso, à prosperidade que advém da fé. Aí, aqui em Gênesis 26, diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida, nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, uma terra, né? Avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo. Serei contigo. Deus falou que era com ele? Não, Deus falou: se você ficar na terra, habitar na terra, eu serei com você. Eu ainda não sou com você. Deus só pode ser com quem obedece. Deus não pode ser com quem não obedece. Todo mundo queria ir para o Egito, porque o Egito era a galinha dos ovos de ouro. O Egito, humanamente falando, era garantia de sucesso, era garantia de prosperidade. Mas na terra de Gerar, não. Na terra de Gerar, era fome, era miséria, era escassez, era fracasso, era derrota. E aí Deus chega para Isaac e diz: não vai para o Egito, fica na terra e eu serei com você. E aí que entra a questão: quantas pessoas que na hora do aperto, na hora da tempestade, na hora da dívida, na hora do fracasso, na hora da situação financeira adversa, ela não consegue sequer vir à igreja. Ela não consegue sequer ser dizimista. Ela não consegue sequer fazer voto com Deus. Ela não consegue sequer vir para o altar. O altar é a terra de Gerar. O altar é o lugar onde a pessoa acha que ela vai perder.
Ela pensa que se ela for dizimista, ela vai perder. Se ela fizer voto, ela vai perder. Porque ela já não tem nem para comer, ela já não tem de onde tirar. Como que ela vai devolver o dízimo? Ela já não tem para pagar as contas. Como que ela vai pegar os únicos R$100, os únicos R$1.000 que ela tem, e ela vai plantar no altar? Ela vai colocar no altar se está faltando o que comer em casa. Então, na cabeça de muitos, isso aqui é desperdício. Isso aqui não vai trazer resultado positivo. Na cabeça de alguns, o altar não vai produzir a prosperidade que ela quer, porque ela está precisando de dinheiro. Ela está precisando de dinheiro, está faltando o que comer em casa. As portas estão fechadas. Aí ela vai pegar a única semente que ela tem, a única oferta, o único valor que ela tem, e ela vai colocar no altar. Parece que é loucura, parece que é desperdício. Mas Deus está dizendo, fica, ou seja, obedeça, que eu serei com você. Deus está falando com você, que está numa situação tão desesperadora, que a sua única sementinha, você está pensando em investir ali, investir lá, a única sementinha que sobrou, o único carrinho que sobrou, o único dinheirinho que sobrou, o único pouquinho que sobrou, você está pensando em investir num lugar que parece uma boa opção, que parece que vai lhe trazer retorno. E Deus está dizendo, fica na terra que eu te disser, fica no altar, fica comigo, que eu serei contigo. Aí diz assim, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Aí Deus vai contando, vai dizendo, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus falou assim, Abraão obedeceu, e eu estou falando para você, Isaac, obedecer também. Não faça do teu jeito, Isaac, faça conforme eu estou dizendo. E aí, o versículo 6, Isaac, pois, ficou em Gerar. Em outras palavras, Isaac obedeceu. Isaac creu. Isaac deixou de contar com o braço dele. Isaac deixou de investir onde todo mundo estava dizendo que ia dar certo, para investir na voz de Deus, na obediência à palavra de Deus, na obediência à promessa de Deus. E porque ele obedeceu, ele teve coragem de pegar a sua única semente, o seu único recurso, que não mudaria a sua história, que não daria para ele a vitória que ele precisava, e ele planta naquela terra. No versículo 12 diz, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Se ele tivesse dado as costas para a voz de Deus, fugido de Gerar, fosse para o Egito, que humanamente falando era a melhor opção para prosperar, no Egito ele teria fracassado. No Egito, com tudo a favor, ele teria fracassado. Porque quando não tem a bênção de Deus, quando não tem Deus te guiando, quando não tem Deus te dirigindo, você pode estar num país de primeiro mundo, você pode estar no melhor lugar do mundo, que você não consegue progredir, prosperar, ou se prospera, não consegue estabelecer. Porque ele plantou, semeou, creu, confiou, no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Meu caro, se Deus abençoar a sua vida financeira, a sua vida econômica, se Deus colocar a mão na sua vida profissional, não tem pandemia, não tem crise, não tem tempo, não tem dia, não tem chuva, não tem como fala, calendário, não tem feriado, não tem nada que impeça Deus de fazer a sua vida frutificar. Mas como
que Deus pode entrar na sua história e mudar a sua história. Quando você obedece. Quando você 100% se lança na palavra dele, obedecendo, sem titubear, sem duvidar, sem reclamar, sem murmurar. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu obedeço, ou eu não obedeço. E se eu obedeço, eu tenho que obedecer e confiar. Eu tenho que plantar e confiar. Eu tenho que plantar e não guardar uma sementinha, não. Ou eu vou plantar e confiar 100%, ou então eu não confio. Ou então não planto. É sim, sim, não, não. Que passar vem do diabo. Aí diz assim: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Já diz que ele enriqueceu, mas a Bíblia faz questão de dizer que ele ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus, que eram os inimigos, lhe tinham inveja. E tem gente que diz assim: sabe por que eu não prospero? Porque tem gente que tem inveja de mim. Ué, eu não entendi isso. Porque a Bíblia diz que ele prosperou, enriqueceu, arrebentou, e os inimigos tinham inveja dele, e mesmo com inveja, o que acontecia? Ele prosperava, porque ele tinha a bênção de Deus. Se eu tenho a bênção de Deus, pode ter inveja, pode fazer macumba, boa cumba, pode jogar praga, pode fazer o que quiser, que eu vou prosperar. Que mesmo na pandemia, sem pandemia, com crise ou sem crise, eu vou arrebentar. Porque a minha vitória não vem do governo, a minha vitória não vem do Beltrano, mas a minha vitória vem do Deus que eu sirvo, vem do Deus que eu creio. Mesmo ele se tornando riquíssimo, mesmo ele se tornando próspero, mesmo os inimigos tendo inveja, entenda que ele também enfrentou lutas, dificuldades, perseguições. Mas as lutas, as dificuldades ou as perseguições não fizeram ele desistir. Pelo contrário, quanto mais lutas, quanto mais perseguições, quanto mais injúrias, quanto mais pedradas, mais força ele tinha para obedecer. Mais força ele tinha para crer. E aí a Bíblia diz, no versículo 18, e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão. Nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado, depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto, porque onde tinha água, tinha condições de plantar, tinha condições de viver, tinha vida. Ele foi reabrir os poços que os inimigos tinham entulhado, porque tendo água, eu consigo estabelecer residência, eu consigo morar aqui, eu consigo saciar a sede dos animais, eu consigo pegar essa água para irrigar a terra, para plantação. Aí diz assim: cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Mas vem cá, eu abri o poço, eu achei água, mas os inimigos, os filisteus, não, é nosso. Sabe o que Isaque fez? Então fica. É teu, você quer? Pode ficar com você. Não vou morrer por causa de um poço, não. Em algumas cabeças a pessoa diz assim: não, eu vou perder. Não, você não vai perder, não. Porque quem tem a bênção, quem tem Deus com ele, onde ele colocar a mão, vai haver água, haverá água. Onde ele colocar a mão, haverá água. E os inimigos ficaram com aquele poço. Duvido que aquele poço continuou dando água, porque não tem a bênção de Deus. Você pode pegar uma empresa falida, você dá na mão de uma pessoa que é fiel a Deus, de uma pessoa que obedece a Deus, essa empresa falida vai frutificar, vai gerar água, vai jorrar água, vai prosperar. Você pode pegar uma empresa prosperando, dar na mão de uma pessoa que não tem a sua aliança com Deus, que não tem vida com Deus, vai secar, vai mirrar, vai secar, pode ter certeza disso. Aí diz assim: então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Sitna significa ódio. Brigaram porque tinham ódio. Isaque prosperava, eles tinham ódio. Eles iam perseguir. Partiram dali,
cavou outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Mas ele já era riquíssimo, mas ele tinha que estabelecer a riqueza, ele tinha que permanecer com a riqueza, mas ele não se preocupou com os outros poços ou poços que os inimigos quiseram. Em algumas situações na sua empresa, na sua vida profissional, tem situações que alguém de malandragem, de injustiça, pode até tirar um dinheirinho seu, pode até ganhar um pouquinho em cima da malandragem, mas muito mais tem Deus para te dar, muito mais tem Deus para fazer. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite, olha só, ele não entulharam o poço, ele abriu outro, entulhou outro, brigaram por outro, ele abriu outro, e abriu outro. Até que o que ele abriu, ninguém mais brigou, ninguém mais foi brigar com ele. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou ou serei? Antes Deus falou o quê? Fica na terra que eu serei. Porque ele ficou, obedeceu, venceu. Agora Deus aparece e diz: porque eu sou contigo. Deus não apareceu para ele na hora que os inimigos estavam contendendo pelo poço. Na hora que ele estava perdendo o poço, ele não ficou chorando para Deus: ó Deus, como que pode? Eu prosperei, agora abri o poço, agora eles querem o poço. Não. Ele simplesmente continuou crendo, continuou confiando. Ele simplesmente continuou acreditando. Eu estou dizendo isso porque alguns, nessa sua caminhada de prosperar com Deus, de vencer com Deus, de alcançar com Deus, às vezes ela para de olhar para frente, ela para de enxergar o que Deus tem preparado, para ficar brigando por causa de um pocinho, para ficar brigando por causa de uma miséria. Creia que o que Deus tem para fazer é infinitamente mais e maior do que supostamente você tem que deixar aqui. Você tem que abrir mão. Eu sou contigo, ele diz: abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, o que diz a Bíblia? Levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço, outro poço. Mas ele levantou um altar. Em outras palavras, ele fixou residência. Abriu outro poço, só de raiva, e falou: aqui a gente vai arrebentar, aqui a gente vai ficar. Mas tudo começou onde? Quando ele queria ir para o Egito, e Deus falou: fica na terra que eu te disser, habita nela e eu serei contigo. O que Deus está falando com você? Está dizendo: permaneça no altar. Tem muitos empresários, tem muitas pessoas que já deram testemunho no altar, que já prosperaram. Pessoas que venceram com Deus, e Deus hoje não pode ser mais com ela, ou deixou de ser com ela, porque ela deixou o altar na hora que veio os inimigos, na hora que surgiu o problema, na hora que surgiu a situação, na hora que os filisteus apareceram para entulhar o poço. Ela ficou com raiva de Deus, achou que Deus não estava vendo, achou que Deus não estava olhando para ela, e ela deixou de honrar a Deus, ela deixou de estar no altar, ela deixou de fazer voto, ela deixou de ser fiel, ela deixou de honrar a Deus, e até o pouquinho que ela tinha conquistado, a água secou. Até a empresa, até o comércio, até o trabalho, a vida profissional não frutificou mais, ou então permaneceu só com aquele poço, só com aquela fonte de renda, não conseguiu abrir outras fontes de renda, não conseguiu abrir outras frentes para prosperar, porque ela ficou limitada ao que disseram, ao que falaram, ficou limitada a uma situação que surgiu, e deixou de plantar, deixou de confiar, deixou de crer. Depois, lá na frente, os inimigos ainda chamam Isaque para fazer aliança.
Fala, no versículo 28, eles dizem assim: então responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Agora? Mas até os inimigos disseram, vimos claramente que Deus é contigo. Amanhã vão falar para você, só Deus para ter feito o que fez na tua vida. Vimos claramente que o que fez você prosperar, vencer, chegar onde chegou, não foi teu braço, não foi tua capacidade, não foi tua força, mas foi o Deus que você serve. Amém? O que Deus está chamando você para fazer hoje, agora? Pegar a sua semente que você ia investir no Egito, pegar justamente a sua semente que você ia investir essa semana, que você ia comprar alguma coisa, que você ia investir em alguma coisa, e Deus está dizendo, fica na terra que eu te disser. Deus está dizendo, pega isso aí, esse valor aí, R$1.000, 10.000, 100.000, não sei quanto, invista no altar, que eu vou lhe abençoar. Invista na minha palavra, que você vai colher 100 por 1, que você vai fazer a diferença. Mas bispo, não fala um troço desse, porque já estava tudo certo, contrato já ia assinar, eu já ia investir num comércio, num imóvel, ia investir em algum produto, eu ia investir em alguma coisa, já estava apalavrado com a pessoa, já estava certo, e agora Deus está dizendo, não faça, fique em Gerar, habita no altar, planta no altar. O que eu faço? Deus acabou de falar o que você tem que fazer. Parece uma boa opção você pegar o que você tem e investir aqui. Mas Deus está dizendo, não faça. Invista aqui, no altar. Porque do altar vai sair socorro. Se você habitar aqui, investir aqui, Deus falando, eu serei contigo. Aí eu vou e invisto. Aí Ele passa a ser comigo. Você vai pegar, mas é o meu salário, acabei de receber. É o único dinheirinho que tem lá na minha conta. É o único dinheirinho que eu tenho. Pois é. Eu sei disso? Eu não sei. Eu, Rogério, Formigoni, não sei. Mas quem é que sabe? É o Deus que quer te honrar. Então você vai pegar um envelope, você vai pegar esse valor e vai trazer segunda-feira e vai colocar no altar. Ou se tem como você pegar agora, transferir para a conta da igreja, imprimir a transferência e colocar no altar, ou mandar pelo WhatsApp para a gente imprimir e colocar no altar, faça logo, o mais rápido possível. Assim como você vai plantar, você vai colher 100 por 1. Assim como você vai semear no altar, você vai colher 100 por 1. Assim como você vai abrir mão, deixar de comprar, deixar de pagar ou investir em outra coisa para colocar no altar, você pode ter certeza que você verá as maravilhas de Deus. Uma porta que Ele abrir para você faz toda a diferença. Uma porta. Você pode estar assistindo pela internet, com a vida financeira toda amarrada, e o Senhor Jesus está dizendo para você o mesmo que falou para Isaac. Planta no altar, semeia no altar. Não faz do teu jeito não, faz conforme Deus está dizendo. Você faz, Ele será com você. E você vai dar testemunho desse propósito. Porque é a palavra de Deus que não volta vazia. Fique em pé se você crê. Leva lá o envelope para quem crê. Para quem quiser plantar. Quanto que eu vou plantar? Eu não sei. Eu não sei, para um é R$100. Para outro é 50. Para outro é 1.000. Para outro é 10.000, 100.000. Eu não sei. Eu sei que alguma semente você tem para plantar. Nem que for R$1, você tem. Alguma coisinha você tem. Como plantar. Pela sua vida econômica. E Deus está dizendo, planta. Planta que eu serei contigo. Se você quiser, pega o envelope. Você vai preparar uma semente e vai trazer segunda-feira que vem.
E quem tem fé de fazer já, faça já. Imediatamente. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. O Senhor está deixando para a gente a receita da vitória. O Senhor está deixando claro para todos nós que se uma árvore morreu, ela pode florescer, ela pode frutificar. Se um contrato morreu, se essa pessoa financeiramente falando, ela não estava achando saída ou solução, através da fé, o impossível torna-se possível. E o Senhor está deixando claro que quando nós plantamos no altar, na Tua palavra, quando somos fiéis a Ti, no nosso dízimo, na nossa oferta, então o impossível torna-se possível. Meu Deus, essa pessoa que vai obedecer a Tua voz, essa pessoa que está crendo na Tua palavra, ela vai investir no Teu altar, plantar no Teu altar. Ela vai pegar o único que ela tem, o único valor que ela tem, e vai colocar no Teu altar. Então que ela receba 100 por 1. Que as portas sejam abertas, que oportunidades sejam criadas, e que a vida financeira dela venha ser transformada, meu Deus, para a Tua glória, meu Pai. E você que crê, coloque as mãos no coração, feche os seus olhos, que o próprio Deus que está aqui no altar, Ele confirma em você essa palavra. No mais íntimo do teu ser, o Espírito Santo, Ele te toca e diz para você qual é a semente que você vai plantar, qual é a oferta que você vai dar, e que ela vai produzir milagres na sua vida. A oferta que você vai dar pela vida financeira, e que ela vai voltar multiplicada. Receba de Deus a direção e a certeza de que Ele vai te honrar, a certeza de que Ele vai lhe abençoar. E se você crê na voz de Deus, fala para Ele aí agora, fala: meu Deus, eu vou dar, meu Deus, eu vou plantar, doa quem doer, goste quem gostar, mas eu vou pegar esse valor e vou investir no Teu altar. Porque do altar vem o socorro, do altar vem o milagre, do altar vem a prosperidade. E ainda com as mãos no coração, feche os seus olhos e cante, orando: se tentam destruir-me, se tentam destruir-me, zombando da minha fé, e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus planos, e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa, que Ele cante me com fez. fé: quem vai me impedir? E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. o meu Deus nunca falhará, creia. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vida, Ele mudará diante dos meus olhos. Levante as suas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Prosperidade, vida abundante, venha para essas mãos. Eu falo com você: prosperidade, riquezas, venha para essas mãos. Em o nome do Senhor Jesus, você toma posse do melhor dessa terra. Deus abençoa a sua empresa, os seus negócios, os seus projetos, a sua vida profissional, a sua vida empresarial. Se tu a própria bênção, em o nome de Jesus, o que eu tenho eu te dou. Seja abençoado. E você que crê, diga: meu Deus, pela minha fidelidade, pela minha obediência, o Senhor é comigo. E o Senhor sendo comigo, eu vou arrebentar. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus.
Amém? Fidelidade a Deus. Devolva o seu dízimo. Não seja infiel. Do que chegar, os primeiros 10%, não toca, é de Deus. Não mexa no que é de Deus. Aí eu tenho um dinheiro lá que eu não dizimei. Dizima. Seja fiel a Deus, que Ele será com você. Se você for fiel, Ele será com você.